Acho que o CIP é um evento que já está consolidado, né, vem se consolidando, é um dos maiores, eu acho, e super organizado também, centralizado em Brasília, o que é muito bom, porque apesar do serviço ser municipal, o interesse é nacional, tem muita política pública federal, muita gente que lá em Brasília tem essa efervescência, né, que as pessoas se encontram e se congregam, e o evento é sempre muito denso de matéria, né, de matéria interessante, de conteúdo, e de network, de pessoas que se encontram, de todos os stakeholders das cidades inteligentes, né, os fornecedores, os investidores, as concessionárias, governo municipal, governo federal. Então eu acho que isso é bastante importante e minha expectativa é sempre boa, né, com certeza vai ser um evento maravilhoso, mais um ano, eu acho que a cada ano a tendência é se aprimorar e as matérias se enriquecerem cada vez mais mesmo. Que bom. Queria perguntar também que a iluminação pública ela meio que depende do município e da concessionária, né, de energia ao mesmo tempo. Eu queria saber como que os contratos são tratados para proteger o investidor sem anunciar a soberania municipal. Então, a relação município-distribuidora é uma relação que antes era muito próxima, né, porque o serviço é municipal, pela Constituição Federal. O Serviço de Iluminação Pública e Cidades Inteligentes é um serviço de titularidade do município. Mas, durante muitos anos, quem prestava era a distribuidora de energia elétrica, que é uma empresa que presta um serviço federal. O fornecimento de energia elétrica é um serviço federal, da União. Então, ficava uma coisa meio torta, assim, uma concessionária de um serviço público federal prestando um serviço municipal. Até que, a gente sabe, né, veio a ANEEL e com a sua resolução lá, anos atrás, e resolveu esse assunto para organizar a casa, falar, não, município, é com você a bola. O município assumiu isso. Então, as distribuidoras deixaram de prestar o serviço de iluminação pública. Mas, sendo fornecedoras de energia elétrica, que é o serviço core delas, né, elas continuam tendo uma relação absolutamente íntima com a iluminação pública, porque sem a energia elétrica não tem iluminação pública. Então, essa relação, ela deixou de ser a distribuidora como prestadora de serviço de iluminação pública e passou a ser a distribuidora como a fornecedora do insumo principal e elementar do serviço de iluminação pública, que é a energia. Então, essa relação hoje, ela não é mais contratual, a distribuidora fica fora dos contratos de iluminação pública, mas ela tem um papel muito importante. Se faltar energia, a coisa vai para o brejo. E outra coisa muito importante também da relação da distribuidora hoje é a questão da medição, né? A conta de energia é uma conta alta, a gente quer baixar essa conta cada vez mais, né, para que tenha economia de recursos públicos do município, isso por meio da eficientização, que as novas tecnologias estão trazendo, mas também por meio do aprimoramento da medição. Como mede esse consumo? Então, hoje, por exemplo, eu acho que é uma discussão importante da relação município com distribuidora, e essa é uma relação que precisa ser aprimorada agora, como todo o setor está sendo aprimorado, né, a medição da energia para o fornecimento do serviço de iluminação pública. Então, hoje eu acho que esse é um assunto importante, tendo superado já a história de quem é competente para prestar o serviço, mas permanece essa relação muito importante entre município e distribuidora. Ok. E queria também saber se existe, assim, pontos de insegurança jurídica nas PPPs de iluminação pública no Brasil, e se existem, eu queria que você apontasse os principais pontos de segurança. Olha, eu trabalho com concessões e PPPs como advogada há 30 anos, sou muito apaixonada por esse tema, e acompanhei muito a evolução também dessas normas, desses contratos, não só no setor de iluminação, como em vários outros. Existem inseguranças jurídicas, existem e sempre existirão, né? Eu acho que a gente não pode vender sonhos, mas eu vejo com muito otimismo e bons olhos. Eu acho que, primeiro, a nossa legislação de PPPs, ela é uma legislação boa de concessões, a gente parece que Brasil é tudo ruim, não, o Brasil tem coisas boas também, a gente já tem uma legislação que está consolidada, que está muito já aplicada, testada, em que a gente pode confiar em certa medida, ela não é perfeita, e os contratos de iluminação sendo mais recentes, né, coisa de década e pouquinho mais, que começaram, então, exponencialmente crescendo,
é natural que eles passem por um processo de aprimoramento também. Então, os primeiros tinham mais inseguranças, os últimos têm menos inseguranças. É claro que a vida acontece, a vida vai mudando, ainda mais nesse setor que tem muita tecnologia, muito avanço rápido, e aí novos desafios surgem que precisam ser tratados juridicamente nos contratos, e então surgem novas inseguranças, e a gente vive num mar de insegurança. Mas o que eu diria hoje é que o mais importante mesmo é a estruturação boa do contrato, refletindo essas mudanças que são rápidas e prevendo como tratá-las ao longo do tempo, e, sobretudo, cada vez mais os municípios estarem mais capacitados para fazer uma boa gestão desses contratos, porque às vezes a insegurança não vem nem do contrato em si, o contrato é bom, mas é da execução do contrato, né? E como o poder concedente, nesse caso, é o município, muitas vezes a gente está muito sujeito a, às vezes, uma incapacidade que não é culpa do município, é porque a gente tem muitos municípios com várias dificuldades, né, prioridades, é muito heterogêneo, e também, assim, as mudanças políticas, né, que a gente sabe que é o risco político de qualquer contrato de PPP, seja lá em que esfera. Então, eu acho que aprender a cada vez mais a ter a maturidade de lidar com isso numa boa gestão contratual, além de uma boa estruturação contratual, que não é suficiente. Eu acho que isso já mitiga bastante as inseguranças. E falando dessa estruturação contratual, quais são os erros mais comuns que acontecem nessa estruturação? Como eu falei, os erros de 10 anos atrás não são os mesmos de agora, que provavelmente não vão ser os de daqui a 10 anos. Então, eu acho que, como eu comentei, os contratos de PPP, de iluminação e agora cidades inteligentes, eles estão se aprimorando cada vez mais. Novos estruturadores, né, começaram a surgir, privados, os grandes também, Caixa, BNDES, começaram a atuar de forma muito presente no setor. Isso tudo foi muito positivo para aprimorar esses contratos. Os contratos de antigamente, que eram estruturados, às vezes com PNIs muito apressadas, ou por municípios que ainda não tinham aquela maturidade, até porque não tinha muito benchmark, não tinha muito precedente, eles tinham mais inseguranças. Eu acho que um bom contrato, uma estruturação de um bom contrato, tem que considerar muitíssimo uma boa alocação de riscos, muito clara, né? Nessa alocação de riscos tem que considerar as mudanças do setor, que são muito rápidas ao longo desse contrato, como que elas vão ser tratadas, como é que elas vão se refletir em eventuais reequilíbrios econômico-financeiros. Eu acho que agora, com o tema da nova COSIP, depois da reforma tributária, isso também é um ponto muito importante da estruturação dos novos contratos, como trazer os serviços de cidade inteligente cada vez mais para os contratos e deixar claro o que é remunerado com a COSIP, o que pode ser remunerado com a nova COSIP, o que não pode e o que não pode, como que vai ser remunerado, se vai ser receita acessória ou não, como que é o compartilhamento dessa receita. Eu acho que outro ponto muito importante dos novos contratos, principalmente que cada vez mais vão incorporar cidades inteligentes, é a relação com o município nesses serviços de cidades inteligentes. Às vezes o município é o cliente, né, às vezes o cliente é a população, como tratar também isso nos contratos, deixar muito bem estruturado, e claro, o ponto central de qualquer contrato de PPP administrativa, que a remuneração da concessionária vem do município, é uma boa estruturação de mecanismos de pagamento e de garantia pública. A gente via que antes, nos primeiros contratos, ficava muito na mão do prefeito assinar o cheque todo mês, e isso pode causar muitas turbulências. Cada vez mais os contratos criam mecanismos bancários, seguros, com agentes fiduciários. Eu acho que isso também é um ponto de atenção enorme, que tem que ser sempre aprimorado e sempre ser trazido para os contratos com um tratamento muito cirúrgico e especial. Legal. E como essas parcerias público-privadas, PPPs, podem impulsionar a modernização da iluminação pública? A modernização? E quais modelos têm se mostrado mais eficazes nisso aí? Eu acho que as PPPs de iluminação, bom, eu sou pró-concessão de serviço público, não é diferente de privatização, e também não significa que serve para todos os municípios, não, cada município tem uma realidade. Né? Com certeza a PPP não é um modelo que é um placebo universal, não uma panaceia assim que vale para tudo, não. Mas ela, em muitos casos, vale sim, se ela for bem estruturada, e eu acho que a PPP pode servir, sobretudo, porque o concessionário privado, ele traz o investimento mais rápido, né? Ele
financia, entre aspas, o município, aquele dinheiro que o município não tem para gastar em 3 anos, vem o financiador, o investidor, traz ali, capta os seus financiamentos e traz esse dinheiro, esse investimento em 3 anos. Faz isso de forma muito rápida e vai amortizar isso ao longo do tempo da vigência do contrato, com o recebimento das contraprestações ao longo do tempo do contrato. Então, esse é um modelo muito inteligente, porque ele tira o peso do investimento, do gasto público imediato, rápido, né, que é preciso para que o investimento aconteça, do município, e coloca na concessionária privada, que é uma empresa privada que tem os seus mecanismos empresariais de captação de recurso e que tem também o mecanismo do contrato de concessão de PPP, que prevê um prazo exatamente para amortização desses investimentos. Então, a concessionária ela vai conseguir fazer isso de forma mais eficiente, ela vai trazer o dinheiro para a mesa, o dinheiro necessário para esse investimento, e depois também ela tendo feito o investimento, tendo implantado aquela modernização, e ela vai operar aquele parque durante muitos anos, ela tem todo o interesse de que esse investimento seja bem feito, que essa implantação seja bem feita, porque se for feita porcamente, ela que vai operar depois e manter, ela vai ter muitos problemas. Então, isso também é um incentivo para que a concessionária privada já faça essa modernização de uma forma muito bem feita, porque depois ela vai operar aquilo, né, e tem que entregar com uma série de condições, em boas condições, de adequação, continuidade do serviço, senão ela é penalizada. Então, eu acho que a PPP é um modelo muito interessante, porque permite esse investimento dele ser feito de forma rápida, eficiente e bem feita. Ah, legal. E o licenciamento ambiental, ele pode afetar prazos e riscos na implementação da iluminação pública? E se ele pode afetar, como ele afeta? O licenciamento sempre pode afetar, né, porque a gente sabe que, o primeiro que o licenciamento, ele tem uma competência federal, estadual, municipal, de muitos órgãos, é muito pulverizado, e isso varia muito, né, tem órgãos que são mais estruturados, mais rápidos, outros menos, então sim, pode. Agora, no setor de iluminação e de cidades inteligentes, eu não vejo isso como um risco tão grande, como em outros setores. Por quê? Porque o investimento, as obras, as implantações que estão envolvidas nas PPPs de iluminação em cidades inteligentes, elas não têm um impacto ambiental tão grande que demanda licenciamentos muito complexos. Isso é uma coisa boa do setor. É completamente diferente de você abrir uma rodovia, uma ferrovia, um metrô, né? Isso sim, ou saneamento básico, às vezes, quando ainda precisa implantar redes subterrâneas de água e esgoto, estações de tratamento, quer dizer, o impacto ambiental pode ser muito grande e o licenciamento, consequentemente, fica muito mais complexo. No nosso setor, eu acho que a gente tem uma sorte de que a questão do licenciamento não é tão complexa. Então, consequentemente, o impacto é menor nos contratos. Ah, ok. E eu queria que você falasse quais avanços institucionais ou legais ainda são necessários para fortalecer a segurança jurídica nesse setor. Se existe isso, ou que existia, mas não sempre existe, né, avanços, né? Mas queria que você apontasse o quê. Eu acho que, como esse setor municipal, né, o município que é o titular, a gente ainda tem uma questão assim, de que cada município tem uma COSIP, cada município tem uma regra para essa COSIP, por exemplo. Agora a gente tem a reforma tributária, que trouxe novos usos para a COSIP, cada município vai entender isso de uma forma diferente, vai interpretar de uma forma diferente. Então, eu acho que uma dos pontos de atenção do setor que precisam ser aprimorados e discutidos é talvez haver regras mais uniformes, né, que o governo federal se mobilize, e o governo federal se mobiliza bastante por meio dos ministérios competentes para criar novas técnicas, orientações, para que os municípios possam seguir e ter um guia mais uniforme, apesar de que cada realidade municipal vai ter o seu tratamento próprio, de acordo com as suas necessidades e prioridades. Mas ter alguns guias, alguns nortes, como, por exemplo, o uso da nova COSIP, ou regras também para a relação distribuidora-município, que eu falei antes, né, que é uma relação muito importante. De repente, ter regras mais uniformes, que valham para todos. Então, acho que, talvez, assim, aprimorar alguns pontos importantes, como o uso da nova COSIP, relação distribuidora, concessionária, município,
tudo isso eu acho que ainda pode ser aprimorado, e pode ser aprimorado de uma forma que seja mais uniforme, que traga regras, que todos os municípios possam usar e se orientar por essas regras, porque às vezes o município fica também um pouco perdido. Assim como a distribuidora em cada estado, ela vai atuar de um jeito, né, porque tem as distribuidoras em cada estado, apesar de ser um serviço federal. Então, trazer regras mais gerais que orientem pontos de atenção para o setor. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar aí ao longo do tempo. E existe essa diferenciação de um município de menor porte para um município já médio porte? Assim, o município de menor porte tem mais dificuldade em conseguir toda essa estruturação contratual ou não? É tudo meio padrão? Olha, eu acho que assim, até pela experiência que a gente já acumulou até agora, né, do nosso benchmark, eu diria que o tamanho do município não é o fator mais determinante. A gente pode ter PPPs de iluminação e de cidades inteligentes maravilhosas em municípios de pequeno, médio e grande porte. Eu acho que a gente tem, por exemplo, capitais que escolheram não fazer PPP e encontraram sua solução de outra maneira, como a gente tem PPPs que são simbólicas, emblemáticas em municípios muito pequenos, né? Então, eu acho que o tamanho do município não é determinante. Todo município pode fazer uma PPP, ao mesmo tempo que, como eu falei, a PPP não é uma panaceia universal, tem municípios que não vão precisar, que não vão querer, que vão achar outras soluções igualmente adequadas, mas aqueles que quiserem fazer uma PPP, o tamanho deles não deve ser um fator determinante, nem para dizer que vai dar certo, nem para dizer que vai dar errado.